Agora, no São Francisco News. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas. Manhã de quarta-feira, 30 de agosto, o Sargento Ramalho conversa com a gente e atualiza quais foram os principais atendimentos no trânsito na cidade de Anápolis, em Anápolis e região, nos atendimentos do Corpo de Bombeiros, também com os acidentes de trânsito em eventuais ocorrências. Sargento Ramalho, bom dia para o senhor. Bom dia, Jonathan Cavalcante, bom dia também aos ouvintes da Rádio São Francisco, do programa da São Francisco News. Bem, no plantão dessa terça-feira, foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros em Anápolis um total de 25 ocorrências, das quais relataremos as duas principais. Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma caminhonete, por volta das 12 horas de ontem. A guarnição de resgate e salvamento deslocaram até a GO 222 no quilômetro 7, sentido Nerópolis. A guarnição de resgate e salvamento deslocaram até o local acima citado para prestar o atendimento pré-hospitalar às vítimas de acidente de trânsito. A vítima do sexo masculino, de aproximadamente 50 anos de idade, a passageira do veículo, o mesmo apresentava-se preso a serralhos, apresentando corte na região da cabeça e suspeita de fratura em membro inferior. O condutor do veículo apresentava dor na região do tórax e cabeça, e após o atendimento pré-hospitalar, o mesmo foi conduzido até o pronto-socorro. Outro acidente de trânsito agora envolvendo uma queda de moto. Por volta das 22 horas e 30 minutos de ontem, a guarnição de resgate deslocou até a rua Margarete, no bairro Adriana Parque, para prestar o atendimento pré-hospitalar à vítima do sexo masculino, de aproximadamente 25 anos de idade. O solicitante relatou que, após passar por algumas britas na pista, o mesmo teria desequilibrado e caído em via pública. A vítima chegou a ficar inconsciente e, após o atendimento pré-hospitalar, o mesmo foi encaminhado ao Hospital de Urgências de Anápolis. Lembramos a todos que o Corpo de Bombeiros Militar está à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193. A todos um grande abraço e uma ótima quarta-feira. Grande abraço, ótima quarta-feira para o senhor também. Muito obrigado por essas informações, Sargento Ramalho do Corpo de Bombeiros. A partir de agora, na São Francisco FM, ocorrências policiais. Os principais acontecimentos policiais de nossa cidade e região. Você confere tudo aqui. Ocorrências policiais. Com o repórter Jonathan Cavalcante. Estamos aqui de volta, bebê. Fala comigo, bebê. É claro que eu falo contigo. Vem comigo. Chegamos já no meio da semana. Hoje é quarta-feira, amigo. E aí, tudo jóia? Tudo belê, firme? Prepare-se, mais um plantão policial recheado de informações. Aqui na São Francisco você fica bem informado, bem informada. Obrigado por essa audiência maciça. São Francisco FM. Lembrando que eu tô contigo e não abro mão do carinho dessa audiência. Jonathan Cavalcante. Trazendo detalhes da prisão do Rei do Cobre, ainda a Operação Crédito Reverso e a operação que a Polícia Civil resgatou mais de 50 pessoas no interior de uma clínica clandestina, local que foi classificado pelas autoridades policiais como um campo de concentração, isso em Anápolis. Lembrando que as ocorrências policiais têm o oferecimento de Universal Ferragista. Agora em novo endereço na Praça Cônego Trindade, na Vila Góes, na antiga Pizza Z, a fachada lindérrima para quem passa pela região. Confira então a Universal Ferragista, muita promoção te esperando por lá. Daqui a pouco eu vou trazer alguns dos endereços das ações da Polícia Civil ontem na Operação Crédito Reverso, operação que deu o que falar. Teve um professor aqui da cidade que disse que foi difamado e ameaçado. Teve um homem que foi esfaqueado após um desentendimento comercial. Mas eu começo a edição de hoje trazendo uma das operações mais chocantes que eu, Jonathan Cavalcante, já presenciei e que Anápolis já registrou por meio das autoridades policiais. Gente, uma coisa absurda e inimaginável em pleno século XXI. A Polícia Civil, com a atuação da Delegacia do Idoso, a gente tem que desde já parabenizar todos os policiais, todos os agentes que se mobilizaram nessa operação, que começou na tarde de terça-feira e só foi encerrada na madrugada desta quarta-feira, dia 30 de agosto. A polícia resgatou 50 pessoas, dentre elas
adolescentes, pessoas idosas, dependentes químicos e até mesmo um autista. Essas pessoas eram torturadas, elas viviam em cárcere privado e sofriam maus tratos. Isso em uma clínica clandestina na zona rural de Anápolis. Após a base aérea, você segue, chegando quase em Corumbá, às margens da BR-414. Eu conversei com o delegado Manuel Vanderick, responsável por essas investigações, essa ação da Polícia Civil, essa operação. Ele classificou o local como um campo de concentração. 4 pessoas foram presas. Dentre elas, na verdade 5. Dentre elas, 4 funcionários dessa clínica e ainda a proprietária da clínica foi presa em flagrante. O outro dono dessa clínica, que se diz pastor, quando viu a polícia ele fugiu, mas provavelmente irá se apresentar nas próximas horas. Gente, a realidade do local, eu vou deixar para o delegado contar o que a Polícia Civil apurou nessa operação realizada aqui na cidade de Anápolis. Dr. Manuel Vanderick conversou com a reportagem da São Francisco e os detalhes você confere a partir de agora. Tudo começou, Jonathan, a gente já tinha recebido 2 denúncias de supostos maus tratos em uma clínica chamada Amparo, mas sem endereço, porque ela não tinha placa, não tinha nenhuma informação. Recebemos fotos, um idoso inclusive chegou a ser recebido no EANA com miíase, que é larva, né, com coró nas feridas, mas infelizmente a gente não logrou êxito em chegar nesse local. Hoje, um idoso de 96 anos, eu te mostrei as fotos, vou te mandar, você pode divulgar, porque eu acho que é importante, as pessoas têm que ver, isso acontece aqui, não é invenção, porque muita gente acha que a gente floreia a gravidade do que acontece com os idosos, né? Ele chegou numa situação assim, cheio de ferida, de marcas, visivelmente de agressão, e fedendo, e desnutrido, e aí nós fomos contactados pela assistente social do EANA, e novamente com a informação de que ele teria vindo dessa clínica Amparo. Ele está inconsciente, não foi possível ouvir ele. A gente começou a investigar e chegamos às 4 horas da tarde nesse local, que fica ali na 414, saída para Corumbá, já uns 10 quilômetros ali para uma estrada de chão. É uma chácara murada, grande, com piscina, com jardim, sem placa, então difícil a chegar lá. A gente chegou lá e viu que tinha um cara que, quando viu a chegada da polícia, fugiu pro meio do mato, que é o proprietário. Quando a gente entrou, a gente surpreendeu já um monte de gente trancado num espaço, igual um chiqueiro no fundo, com grade, com 2 alas. Uma era coberta, né, uma casinha, que tinha mais ou menos 12 idosos. Essa ala eram de idosos mais acamados, debilitados, cadeirante, que não dava conta de levantar. Um mau cheiro horroroso, não era limpado sei lá quanto tempo. Eles faziam xixi na cama, ou nas latinhas, no copo, no chão, e ali já derramava, porque eles não davam conta de levar, e ninguém. Quem cuidava desse pessoal eram outros 4 internos que eram internos e foram contratados para poder bater, para poder controlar eles com pancada, com cacete, com violência, para ninguém fugir, para não querer, porque eles não podiam. É tanta informação que às vezes eu perco o fio da meada, mas essa clínica não existe. Ela não tem cadastro e registro em lugar nenhum. Hoje, para você funcionar uma clínica de recuperação, é muito burocrático, vigilância sanitária, Ministério Público, polícia, enfim, ela não existe. Esse pessoal, esses 4, nos relataram, todo mundo confirmou eles também, que lá não tinha médico, não tinha psicólogo, não tinha, nunca. Tem idosos que estão lá, relataram há 2 anos. E todos foram levados de forma irregular, ou seja, ninguém consentiu e ninguém foi encaminhado por ordem judicial. Foram largados lá pela família ou resgatados, é o tal do resgate. Paga para a clínica, eles buscam à força a pessoa. É um sequestro. E aí do lado, a gente encontrou pior, que eram mais ou menos 40 pessoas, 50 no total, juntando os idosos com tudo, menores de 14, 15, 16 anos, vários adultos já com deficiência intelectual, que não conseguem se comunicar, um autista, que isso foi o mais grave para mim, de 17 anos mais ou menos, eu acredito, que não se comunica, todo machucado, porque ele convulsiona e se bate no muro e não tem tratamento, nunca teve lá, não vai médico, não vai psicólogo, não vai ninguém.
Um deles, uma queimadura já assim de 2º, 3º grau no braço todo, porque são eles que preparam a comida com o resto vencido, segundo eles, e ele queimou com a banha quente. Nunca recebeu visita, tratamento, remédio, nada. O corredor é um quarto só. Eles ficam amontoados em beliche, sem janela. E aí, segundo eles eram trancados às 7 horas da noite, nesse quarto, e só eram soltos lá para esse quintalzinho, um terreninho, no outro dia de manhã. Era uma espécie de prisão, doutor. Era pior do que prisão. Eu conheço os presídios aqui. Presídio você tem tratamento muito melhor. Ministério Público, Direitos Humanos, OAB, lá é muito pior. Lá é um campo de concentração, porque muitos deles não eram usuários de droga. Eles foram jogados lá porque foram descartados pela família. As famílias pagavam por isso. Acima de um salário mínimo era o mais barato. Então, imagina a renda. Ali tinham 50, no mínimo 50 mil por mês. Jonathan, é desumano. É triste, assim, dá vontade de chorar. Você vê o menino, o autista, sabe aquela pessoa que quer te abraçar, carente, que te passa jogado lá no meio de adulto, de usuário de droga, de menino de 14 anos, tudo misturado com idoso, esse que estava no ENA, de 96 anos, lá no meio. É uma porqueira, não tem lugar, sabe? Tem banheiro, mas que não funciona. Nossa Senhora. Aí foi feito o flagrante desses 4 funcionários, dessa mulher e do que fugiu. Na hora do adentramento, o dono fugiu. Ele também foi preso em flagrante, então foram 6 prisões. Esses outros 5 estão sendo recolhidos agora. Eles foram autuados por tortura qualificada e por cárcere privado qualificado. Somado, dá quase 20 anos de reclusão, não cabe fiança. Vão agora para o presídio passar pela audiência de custódia e tudo mais, né? Na edição de hoje a gente traz mais detalhes dessa entrevista com o delegado Manuel Vanderlei, que a gente tem que agradecer também à equipe do Social, da Prefeitura Municipal, também com apoio do SAMU. Essas pessoas, algumas foram para unidades hospitalares por conta das condições de saúde, mas outras foram alojadas no ginásio Carlos de Pina, com apoio até mesmo o delegado citou na entrevista a prontidão da secretária de Integração Social, Erisânia Freitas. Gente, é uma realidade que eu digo para vocês que é até difícil de traduzir. As imagens que a gente teve acesso, uma pessoa já idosa ter que passar por isso, ser submetida a maus tratos, a tortura, com bicho na pele. Literalmente isso. É uma situação que eu não imaginava que pudesse presenciar, ainda mais na cidade em que eu moro. Parabéns ao trabalho da Polícia Civil, a todos os agentes, toda a equipe que se mobilizou até a madrugada de hoje e que em breve a gente tenha mais novidades, inclusive sobre a prisão. Esse indivíduo que se diz pastor, que era também outro que gerenciava essa clínica clandestina classificada como um campo de concentração em Anápolis. Isso mesmo que você ouviu. E as imagens, para você que pega o seu celular agora, acessando o nosso Instagram, @SãoFrancisco97FM, temos a entrevista com o delegado já publicada e durante a entrevista você confere algumas das imagens, algumas que a gente separou e que podem ser publicadas, porque outras, infelizmente, não tem a mínima condição de divulgar na internet. Lamentável essa situação e a gente segue acompanhando os detalhes dessa operação. 50 pessoas. Idosos, adolescentes, dependentes químicos, autista, que foram, desculpe aqui a expressão, mas é uma realidade, descartados pelas próprias famílias. Alguns deles nem eram aqui de Anápolis, eram de outros estados. Meu Deus do céu. Bola pra frente, vamos lá. Seguimos com mais informações para nossa audiência, trazendo mais detalhes da Operação Crédito Reverso. Essa operação que deu o que falar, a gente acompanhou ontem, já trazia dentro do São Francisco News alguns dos detalhes que geram essa expectativa e a gente acompanhou tudo isso e você sabe mais detalhes aqui no São Francisco News dessa operação, até porque tivemos o acesso ao endereço de outros locais que foram visitados pela Polícia Civil. A gente estava acompanhando essa operação que prendeu 20 suspeitos de causarem um prejuízo de 47 milhões de reais por meio de transações com máquinas de cartão em empresas fantasmas.
Ao todo, foram 41 mandados de busca e apreensão, cumpridos em Goiânia, Crixás, Corumbá de Goiás e também na cidade de Anápolis. Batizada de Operação Crédito Reverso, a operação realizada pela DEIC, Delegacia Estadual de Investigações Criminais, começou após o próprio banco notar as movimentações e denunciar o caso à polícia. Segundo a investigação, os criminosos praticavam o golpe há mais de 9 meses. De acordo com o delegado do caso, Dr. Tiago Matimiano, 4 suspeitos de cometer o crime ainda estavam foragidos. Ao todo foram expedidos 24 mandados de prisão. E a gente separou aqui um trecho da entrevista do delegado Tiago Martimiano. Em entrevista à TV Anguera, ele contou mais ou menos a dinâmica de como esse grupo agia. Eles descobriram uma falha sistêmica entre a comunicação de determinado banco com determinada maquininha de cartão. Nessa configuração específica, eles utilizavam o cartão de crédito e ao final do mês, esse limite voltava completo para o cartão de crédito sem o pagamento da fatura. Diante disso, eles passaram a cooptar pessoas, terceiros, empresas fantasmas para pedirem essas maquininhas de cartão dessa determinada empresa que funcionava no esquema e pediram cartões desse banco para que a fraude desse certo. Diante disso, eles simulavam compras, passavam esse cartão na maquininha, como se estivesse comprando alguma coisa, compras simuladas na verdade, e recebiam esse valor adiantados. Na verdade, não tinham compras nenhuma, eram compras simuladas, eles passavam o cartão na maquininha e pediam um adiantamento à instituição financeira. Fizeram isso por 9 meses, que foi o período que o banco descobriu que existia a falha, e durante esse período foram 47 milhões de reais de prejuízo à instituição financeira. Inclusive tinha uma família envolvida, filho e mãe envolvidos no crime? Exatamente. O filho, ele colocou a mãe no esquema, pediu cartões de crédito em nome da mãe, a mãe consciente de toda essa situação, e só nesse caso específico foi mais de 1 milhão de prejuízo só com o cartão da mãe desse envolvido, ambos presos na operação. Vão responder pelo crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro, falsidades diversas, como uso de documento falso, falsidade documental, etc. A casa caiu? Exatamente, produção, a casa caiu. A gente cita aqui alguns dos endereços em que tivemos mandados de busca e apreensão e mandados de prisão também. Um dos endereços fica aqui, até na ocorrência cita que é o Ipiranga Atlético Clube, na Avenida Professor Bem-vindo Machado. Foi preso o LRR, 44 anos, vou aqui evitar de citar o nome, até porque a polícia não autorizou a divulgação oficial de nenhum dos investigados. Um outro mandado do setor Chácaras Colorado, em que foi localizado o indivíduo jovem, 24 anos, natural de Goiânia, o CMR. Ainda no Eldorado também teve mais um preso, e esse às 6 da manhã já recebeu a visita da polícia, o LCT. Ele que tem 31 anos, esse natural de Anápolis. Também no local foram cumpridos os mandados de busca e apreensão. No Flamboyant também teve um preso. As iniciais do suspeito, MER, 34 anos, esse também natural de Anápolis. Informação que você só confere aqui no São Francisco News, hein? No Jundiaí também teve um detido, 33 anos, o ARL. Esse também natural aqui da cidade de Anápolis. Essa ação da Polícia Civil. No Monte Sinai, até lá teve, gente, a localização de outro suspeito, natural de Porangatu, 23 anos de idade, o WNC. E ainda tivemos um outro local, no setor Chácaras Colorado, cumprimento de mandado de prisão e também de busca e apreensão. O indivíduo, 24 anos, inclusive a profissão dele aqui, segundo a ocorrência, é motorista de aplicativo, CMR. E ainda em Corumbá de Goiás, tivemos na Avenida Brasília, no setor 9 de julho, a localização de outro alvo dessa operação, 36 anos de idade, as iniciais SG. Alguns dos detalhes adicionais dessa operação que tá dando o que falar. Abraçando o nosso amigo Fábio, esposo da Eva Cordeiro, Fábio que mora no bairro Jundiaí, todos os dias também acompanha a nossa programação. E ainda na edição de hoje a gente destaca que um homem foi esfaqueado após um desentendimento comercial, isso em Goianápolis, lá no Parque das Nações. A polícia militar em patrulhamento
recebeu informações que o indivíduo havia esfaqueado outro no interior de uma empresa localizada na GO 415, ali na entrada da capital do tomate. A polícia foi ao local. Uma pessoa de nome Alex estava lá e disse que no momento de desentendimento, ele relatou que o WF teria ido ao local juntamente com a pessoa de Gabriel para buscar um caminhão. Foi quando o LR e o AF teria negociado a entrega do caminhão, que estava no interior do pátio da empresa. Então houve uma discussão e xingamentos por conta de dívidas anteriores entre os envolvidos. Momento em que um deles saiu da caminhonete com uma faca em mãos e desferiu um golpe contra a vítima, contra o homem que estava no local. Depois a dupla fugiu em uma caminhonete Ford Ranger. A polícia foi ao local, a faca utilizada nesse crime foi recolhida. A vítima, a gente apurou que está consciente e o estado de saúde era considerado estável. Foi encaminhado para uma unidade hospitalar. A vítima, um homem de 44 anos de idade. Resta saber agora se este fato será tratado como lesão corporal ou como uma tentativa de homicídio em Goianápolis. Ainda com mais informações, um professor aqui da cidade diz que foi difamado e ameaçado. A polícia foi ao local, esse professor disse que detém a guarda judicial da filha e que ontem, ao buscar a filha em uma escola na região central, se deparou com a mãe da criança dizendo que iria levá-la, mas que ela não tem autorização judicial para buscar a filha. Ele então informou a mulher sobre a relação com a decisão judicial sobre a guarda da filha, quando então houve um bate-boca. Ela teria dito que o pai da criança seria vagabundo, seria sem vergonhas, seria ladrão, que ele merecia apanhar. Também um outro homem apareceu no meio da história e também teria ameaçado esse professor. Fato que foi registrado como difamação, artigo 139, e ameaça, artigo 147. E só pra gente finalizar as ocorrências de hoje, tivemos a prisão do Rei do Cobre. De novo, produção, de novo. A casa caiu? É, a casa caiu pra ele. É o Eberson Antônio Vitorino. O ouvinte já ouviu falar dele aqui. A polícia, em patrulhamento pela rua Costa e Silva, na Vila Santa Isabel, avistou o homem do saco. Estava portando um saco de lixo e uma mochila. Isso já na madrugada de hoje. Com a atitude suspeita, realizaram a abordagem ao Eberson, que é conhecido por Rei do Cobre. Ele já possui outros antecedentes criminais. Dentro do saco dele, saco plástico, só para deixar claro, também na mochila, encontraram uma grande quantidade de fios elétricos, além de 2 torneiras de banheiro, uma chave grifo e um molinete de pesca. Ele disse que tinha entrado numa residência próxima ao local e subtraído os materiais apreendidos. Os policiais foram ao local, o dono reconheceu os objetos que haviam sido levados. Alguns minutos após chegarem no local do furto, afirmado pelo autor, apresentou-se uma outra pessoa que disse que teria visto o suspeito pulando o muro da residência para a rua com alguns objetos. Por esse motivo, então, o vulgo Rei do Cobre, 40 anos, foi levado para a delegacia e autuado em flagrante. Foi o único flagrante registrado de ontem para hoje. Tivemos ainda um roubo na Amazílio Lino. A pessoa diz que levou sua carteira contendo R$20, 2 indivíduos desconhecidos que estavam numa motocicleta Honda. Um deles fez menção de estar armado, levou também o celular dessa vítima de 29 anos. Ainda tivemos uma outra situação de ameaça no Jardim Arco Verde e cumprimento de mandados de prisão, em que foi detido um homem de 41 anos de idade. A atuação de a equipe da Força Tática, o WGS, ele que diz que inclusive caiu de bicicleta há aproximadamente 2 dias, estava todo machucado. E ainda um outro cumprimento de mandado de prisão, dessa vez na Avenida Senador José Lourenço Dias, em que foi localizado o Luciano dos Santos, 47 anos. Foi mais ou menos assim o plantão policial de ontem para hoje. Esperou o contato veio. Amanhã, quinta-feira, tem mais. Ufa! Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.